Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Paz do Senhor, povo de Deus, igreja. Ô, meus irmãos, fazia dias que eu não gravava um vídeo no YouTube. Meus irmãos, tá bem corrido para mim. Tá bem corrido, graças a Deus. Deus abriu as portas de emprego para mim. Eu faço a obra de Deus também, né? Tenho os cultos durante a semana. Então, meus irmãos, eu não me preocupo muito com o YouTube, não. Eu me preocupo de correr atrás das almas. Eu me preocupo de correr nos lares, nas famílias, né? Então, cada um tem um modo de pensar, né? Eu prefiro correr nos lares, né? Do que eu focar demais somente no YouTube. E um dia ainda, né, eu não fazer mais visita, ficar só no YouTube, né, só live, né? Então isso aí vai acomodando o povo às vezes. Eu prefiro atender as visitas, atender as almas, fazer culto nos lares, né? E eu creio, claro, que muitos podem assistir as lives, né? Eu creio que muitos podem assistir as lives, mas no tempo de Jesus não tinha live, povo de Deus. No tempo de Jesus não tinha essas lives, não tinha tecnologia. No tempo de Jesus, né, tinha que ser na perna, né? Tinha que adorar o Senhor longe, né? Hoje muitos não saem mais do lar, né? Querem adorar o Senhor através do telefone, através das lives, né? Então, povo de Deus, temos que prestar atenção para o comodismo não ir entrando, né? Comodismo não pode entrar. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra de Deus para a meditação nessa tarde para nós. Se encontra no livro de... Eu quero ler uma passagem que se encontra no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Uma passagem bem conhecida. Mas livro de Ezequiel 37 diz assim: o vale dos ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que eu farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso a osso. E eu olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-lhe a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o espírito, e assopra sobre estes mortos que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Amém, povo de Deus? Essa palavra aqui, meus irmãos, essa palavra aqui, eu estava meditando nela, e diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale
que estava cheio de ossos. Essa é a caminhada do dia de hoje, meus irmãos. Hoje a caminhada de hoje, muitos querem ir para o Evangelho, mas hoje querem ir direto para o trono. Muitos querem ir para o Evangelho, meus irmãos, mas querem só coisa boa. Sabemos nós que o Evangelho é renúncia. Sabemos nós que o Evangelho tem retaliação. Sabemos nós que o Evangelho tem perseguição. Sabemos nós que para nós vencer, para nós receber a bênção, temos que entrar na guerra, temos que passar na batalha. E assim foi Ezequiel. Ezequiel foi levado em espírito a um vale que estava cheio de ossos. Estava cheio de ossos. Ossos quer dizer o quê? Que não tem mais a carne. Já estava morto. Só estava ali o quê? Só os ossos. Sobre um vale de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Aqui o Senhor me deu uma direção nessa palavra, meus irmãos, sobre o amor ao próximo. Que o Senhor, a Bíblia diz assim no versículo 2, e me fez passar em volta deles. O Senhor nem mesmo deu ordem para Ezequiel pisar em cima dos ossos. Por quê? Porque os ossos já estavam sequíssimos. Se Ezequiel fosse passar no meio do vale, ia quebrar os ossos. Assim é eu e você, meus irmãos. Se nós passar num lugar onde tiver os caídos, nós não podemos julgar eles. Nós não podemos bater neles. Nós não podemos criticar eles, meus irmãos. A Bíblia aqui diz que o Senhor deu uma ordem para Ezequiel: passa por em roda, por em volta deles. Ou seja, não pisa. Não pisa no osso, não pisa no mendigo, não pisa no andarilho, não pisa nele, não pisa, meus irmãos. Não vamos pisar no nosso próximo, vamos ajudar. Sabe por que eu falo isso, meus irmãos? Eu vim das drogas, eu vim da bebida. Quantas vezes eu no chão jogado, muitos pisavam em mim, cuspiam em mim, muitos não me ajudavam. E por que Deus fez uma obra na minha vida? Para mim fazer diferença, para mim ser a diferença nesse mundo. Porque quando hoje eu olho um andarilho, um morador de rua, me dói no coração, eu choro. Sabe por quê? Porque eu já me encontrei naquela situação. Eu já me encontrei naquele estado e muitos não me davam a mão. Por que eu tenho que fazer igual? Eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que ir lá, eu tenho que estender a mão. Eu tenho que abraçar ele, né? Eu tenho que ajudar ele, meus irmãos. E assim foi aqui para a vida de Ezequiel. Ezequiel, ele foi levado num lugar aonde tinha só osso, onde não tinha mais vida. O Senhor levou ele num lugar aonde não tinha mais jeito para o ser humano. O Senhor levou Ezequiel num lugar onde que não tinha mais jeito para a medicina. A medicina não pode pegar um esqueleto e revestir com carne e dar vida de novo. A medicina não pode fazer isso. Não pode. Mas eu creio num Jesus tão grande e maravilhoso, que ele pega o esqueleto, ele pega o osso, ele cola, ele restitui, ele derrama uma gota do sangue dele, ele levanta nessa terra. Ele dá um banho no mendigo, no andarilho, né? O andarilho de pobre, ele se torna rico. Mas não é a riqueza desse mundo, é a riqueza espiritual, a riqueza de Deus, as riquezas das mãos do Senhor. Deus pega o bêbado, dá um banho, né? Derrama uma gota na cachaça dele, ele bebe aquilo, ele sente nojo, Deus transforma a vida dele. Deus pega o fumante, o viciado, o drogado, derrama uma gota do seu sangue, das suas maravilhas, derrama na nicotina da droga, derrama lá dentro do ser dele, né? E aquilo transforma a vida. O Senhor é que tem poder, meus irmãos. Esse Jesus que eu sirvo, que nós servimos, é Ele que tem poder. Por isso que o Senhor, Ele sabe de cada situação. Por isso que Ele sabe, meus irmãos, Ele sabe que nós não temos o direito
de pisar em quem está no chão. Aqui Ezequiel recebeu uma ordem, passa ao redor deles. E me fez passar em volta deles. Me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Você já viu um osso seco, meus irmãos? Um osso seco, você pega, ele quebra, esfarela. Ele quebra, esfarela. Assim é o morador de rua. Assim é o mendigo, assim é o viciado. Ele tá seco por dentro. Ele não crê, ele não tem mais força, ele está desanimado, ele está triste. Mas se eu chegar lá e dizer para ele que aquele vício vai levar ele para o inferno, muitas das vezes eu não vou trazer ele para a igreja, eu vou arrebentar mais com ele. Eu vou judiar mais dentro dele. O que eu tenho que fazer, meus irmãos? Se for para me ajudar, eu tenho que chegar até nele. Eu tenho que falar de Jesus, tenho que falar que Jesus ama ele. Eu tenho que falar que Deus tem um plano na vida dele. Eu tenho que falar do amor de Jesus. Eu não posso falar do erro dele, do que ele está vivendo, do que ele está passando. Eu tenho que falar do que o Jesus pode fazer por ele. Meus irmãos, povo de Deus. E a Bíblia diz, né, que Ezequiel foi levado desse vale de ossos secos, estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel falou para o Senhor é que sabe. Por que Ezequiel falou isso? Porque Ezequiel sabia que a ordem vem de Cristo, a ordem vem dele, vem do Pai. Se o Pai dizer, ossos, levanta, eles vão levantar, porque o Senhor é Deus. Se o Senhor tem um plano na vida da pessoa, por mais que ela esteja nas drogas, na bebida, vai se cumprir. Não importa do jeito que vai vir para a igreja, do jeito que vai vir para Cristo, mas vai se cumprir. Por isso que nós não podemos criticar quem está lá fora. Nós não podemos, criticar, meus irmãos, povo de Deus. Nós não podemos renunciar a ninguém. Nós não podemos, fazer acepção de ninguém, meus irmãos, de ninguém. De ninguém. O próprio nosso Jesus, o ladrão da cruz, no estado que se encontrou com Jesus ali, ele se arrependeu, ele recebeu misericórdia. Você está vendo, meus irmãos? Ele disse, mestre, lembra-te de mim quando chegar na tua glória. Jesus podia crucificar ele, podia dizer que não tinha mais jeito, mas Jesus disse, desde agora estará comigo no paraíso. Sabe por quê? O primeiro é o último é o primeiro. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Aquele que maceta muito o seu irmão, aquele que judia muito do seu irmão, aquele que ignora muito o seu irmão, aquele que bloqueia o seu irmão no WhatsApp, bloqueia, apaga o número do irmão, aquele que faz isso, faz aquilo, que por qualquer coisa o inimigo lançou alguma coisa na vida, mas foi ali, bloqueou. Meus irmãos, tem que tomar cuidado, sabe por quê? É nessas atitudes que mostra quem realmente é filho de Deus. É nessas atitudes realmente que mostra quem é filho de Deus. Tem pessoas hoje que querem receber o perdão, mas não perdoa. Tem pessoas que querem receber o perdão, mas não querem ir lá perdoar também. E isso mostra realmente que é filho de quem? Então, povo de Deus, meus irmãos, glória a Deus. Então, a Bíblia aqui fala no livro de Ezequiel, assim no versículo 5, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estendereis, e porei vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Isso aqui, o Senhor mandou Ezequiel profetizar para os ossos secos. Sabe o que Deus está mandando eu e você profetizar para o mendigo hoje, para o bêbado, para o drogado, para quem está lá fora, como osso seco? Deus está mandando nós profetizar, oh glória a Deus, aleluia. Deus está mandando nós profetizar para as vidas deles, que Deus vai levantar eles, que Deus vai fazer eles homens, mulheres de Deus. Deus está mandando nós profetizar para esse povo lá fora, que toda a cilada do diabo, dos infernos caiu por terra, que todo o levante do inimigo caiu por terra, que somente prevalece aqueles que estão com Cristo,
Deus está mandando nós, oh glória a Deus, né? Profetizar para aquele povo, quem desviou, quem se afastou, né? Deus não está mandando dar bofetada, Deus está mandando profetizar, profetiza. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, se você tem familiares seu que se afastou, está desanimado, se você tem familiares nos vícios, oh glória a Deus, sabe o que você faz? Profetiza para a vida dele, profetiza, diz que ele vai ser o canal de bênção para esse mundo. Diz para ele que Deus vai levantar ele, vai usar ele na pregação, vai usar ele na revelação, vai usar ele poderosamente nas mãos do Senhor. Foi isso que o Senhor deu ordem para Ezequiel. É isso que o Senhor está dando ordem para mim e para você. Profetizar. Deus não está dizendo assim, hein, vai lá e julga o pecado dele. Hein, vai lá e diz para ele que ele não é aceito na igreja porque ele não faz parte dessa igreja. Ei, nós servimos a quem? A Cristo ou a placa da igreja? Hein? Será que nós não podemos aceitar, né? Muitos hoje, né? Hoje tem muita denominação aí que é placa de igreja, só é separação. Estão vivendo uma separação no mundo. Estão vivendo dividido. Por quê? Porque hoje, né, não aceito da placa A, da placa B. Isso é um povo divisor. Sabemos que só tem uma placa que vai prevalecer, que vai permanecer, que é a Cristo. É Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus. E hoje, né? Hoje, de vez de profetizar e de pregar para o bêbado, para o mendigo, estão subindo nos altares, estão batendo contra as placas, estão batendo contra as igrejas. Então, né? Hoje o YouTube virou isso aí, né? Virou um canal de fofoca. Né? Tem pessoas aí que pregam, oram por revelação, de vez de estar levando a mensagem, estão aí, né, estão aí ganhando dinheiro no YouTube, na monetização que falam, estão aí ganhando dinheiro, né, falando, né, de pastor que caiu, presbítero que caiu, pessoa que entrou no adultério. Não foi isso que Deus trouxe nós no mundo, meus irmãos, hein, povo de Deus? Deus não trouxe nós aqui para estar pregando aí o que as igrejas está acontecendo com as igrejas. Deus disse no livro de Marcos, capítulo 16, 15, ide a esse mundo pregar o evangelho a toda criatura. Deus não está mandando pregar para a placa. Deus não está mandando lá revelar o porquê que ele caiu, porquê que ele não caiu. Deus não quer saber disso. Deus quer saber do número de almas que vão para o céu. Deus quer saber do nosso trabalho aqui na terra, que é pregar o evangelho. Então, povo de Deus, meus irmãos, é isso, nós temos que profetizar bênçãos, temos que profetizar as coisas boas, povo de Deus. Não podemos ficar intertindo com essas coisas desse mundo, meus irmãos, não podemos. Oh, glória a Deus. E o Senhor pegou Ezequiel e levou lá nesse lugar, por quê? Por quê? Porque muitos, meus irmãos, hoje querem fazer a obra, mas não querem entrar no vale. Muitos hoje querem fazer a obra, mas não quer subir a favela, não quer ir no morro. Muitos hoje não quer sair de noite, muitos hoje não quer sujar o sapato. Hein, meus irmãos? O evangelho não é isso, o evangelho é aquele que paga o preço. O evangelho é aquele que, aonde tiver o doente, o enfermo, ele tem que ir. Aonde tiver precisando da oração, da leitura da palavra, tem que ir. Não é tempo de escolher, não é tempo de se acomodar. Não é, hoje eu só quero viver, hoje eu sou da teologia, eu fiz curso. Deus não quer saber do curso, não adianta estar com a parede da casa cheia de diploma, mas não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aonde Deus manda ele ir, ele vai. Aquele que tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, ele recebe uma bofetada, mas ele fica quieto. A Bíblia diz, se bater no lado da face, ofereça outra. Né, meus irmãos? Então, povo de Deus, Deus enviou Ezequiel lá no vale de Osso Seco, para quê? Para Ezequiel ver. Para Ezequiel ver como que é a realidade de um osso seco. Como que é a realidade de uma vida lá num vale. Né, meus irmãos? Né, povo de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 8 diz assim, olhei e eis que cresceram os nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza
profetiza ao filho do homem. E dize, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Tá vendo, meus irmãos? Eu quando leio essa passagem aqui, meus irmãos, eu lembro muito, eu lembro muito da minha história, da minha vida. Se levantou aqui um exército grande em extremo. Sabe o que que é? Aquele que não quer fazer a obra de Deus, aquele que relaxa na obra do Senhor, aquele que não quer fazer o evangelho, aquele que não quer fazer visita, aquele que não quer. Quantos que já foram convidados? Eu mesmo já convidei muitos irmãos. Ei, irmãos, vamos me ajudar lá no culto no lar? É sempre uma desculpa, é sempre o trabalho. E naquele grande dia, quando Jesus voltar, meus irmãos, Jesus vai requerer essa desculpa aí. Jesus vai requerer. Nós fomos chamados para trabalhar. Será que não dá para tirar um tempinho para fazer uma visita no lar? Será que não dá para tirar um tempinho para visitar quem está enfermo, quem está caído? Sabe por quê? Será que não dá tempo, meus irmãos? Sabe por quê? Porque aqui, ó, se levantou um exército grande em extremo, os ossos secos. Deus deu a ordem para Ezequiel, Ezequiel profetizou. E aqueles ossos se levantaram como um exército grande em extremo. Por isso, meus irmãos, que eu e você temos que profetizar. Profetizar as bênçãos para quem está lá fora, para quem está caído, quem precisa. Sabe para quê? Porque através de nós, Jesus Cristo levanta mais um exército para nos ajudar. Levanta mais um exército nessa terra aí. Levanta mais. Porque tem muitos aí que não querem fazer a obra. Mas tem muitos lá fora que não querem mais ficar na escravidão. Tem muitos mendigos andarilhos que não têm força para ir para uma igreja. Mas eles estão pedindo para alguém ajudar eles. Eles estão pedindo ajuda para Deus. E Deus está enviando quem? O profeta. Deus está enviando eu e você. Deus está levantando eu e você nessa terra, né? Quantos, meus irmãos, que são acomodados? Quantos que são acomodados, meus irmãos? Quantos que se acomodam somente em abrir um culto? Quantos que se acomodam somente para uma pregação? Somente uma pregação? Se acomodam? Ah, eu tenho o meu dia certo na igreja de eu fazer a minha obra. Tem que fazer a obra fora também. Você foi convidado para ler uma palavra no ar? Vai ler uma palavra. Se você negar, você está negando a Jesus, está negando a Cristo. Então, meus irmãos, quando o Senhor disse assim para Ezequiel, ele me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? Quando o Senhor falou para Ezequiel assim, filho do homem, ele falou, foi como se ele falasse para Ezequiel, tá vendo esses que estão aí? São como você, eram como você. Quando ele fala filho do homem, meus irmãos, nós temos que ter na nossa mente que quem está lá fora é semelhante a nós. Quem está lá fora é igual a nós. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ele não fez ninguém diferente. Ele fez todos a semelhança dele. Meus irmãos, não existe acepção de pessoas para Cristo. Não existe. Então, meus irmãos, sabe o que define muitas das vezes a obra nas nossas vidas? É amor ao próximo. É amor ao próximo, mas tem que amar de verdade. Não adianta amar só atrás das câmeras. Tem que amar na frente, atrás, tem que amar. Não adianta amar só na frente, só fazer live, só, né, tá lá tirando foto com andarilho, com mendigo, né? Muitas das vezes nem agrada a Deus. Porque a Bíblia fala mesmo, que a tua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Faça no culto, faça no secreto, que quem vai recompensar é Deus. Porque quando se faz demais, tirando foto, batendo foto, eu parei, meus irmãos, de tá levando alimento para as pessoas, moradores, e tá batendo foto e filmando. Eu parei porque eu senti uma repreensão de Deus. O próprio Espírito Santo falou para mim, o que a tua mão esquerda faz, a direita não precisa fazer. E eu falei assim, eu quis questionar Deus, disse, Deus, mas tem muitos aí que fazem e são muito bem-vindos. Tem muitos aí que fazem, muitos assistem. E o Espírito Santo falou para mim, naquele dia muitos irão me chamar. Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios.
Mas o Espírito Santo falou para mim, naquele grande dia eu direi, apartai-vos de mim, maldito que vos não conheço, porque praticais a iniquidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando se faz muito aqui para a terra ver, a glória vai para o homem. A glória vai para o pastor, sabe por quê? O pastor recebe muitas visualizações. Tem muitos que vão dizer lá, ah, mas olha, aquele pastor é de Deus. Aquela pessoa é de Deus, aquela pessoa estão erguendo muito o homem na terra. Não podemos erguer o homem, temos que erguer Jesus. Então, por isso que é melhor fazer no secreto, que é no secreto que o Senhor vê. Eu tenho aprendido isso, meus irmãos. Não questiono quem gosta aí de tirar foto e fazer, né, fazer a obra de Deus aí, né, levar o alimento para os moradores e tá filmando. Eu fazia bastante isso aí, Deus ele me repreendeu. Ah, tá na Bíblia, é só ler. É só ler aqui, ó. Na Bíblia, tá na Bíblia aqui. Livro de Mateus. Tá aqui no livro de Mateus. Para não dizer que alguém não falar que eu tô pegando no pé de alguém, não pego no pé de ninguém. Não tô pegando no pé de ninguém. Mas tá aqui no livro de Mateus, ó, capítulo 6. Socorro aos necessitados, ó. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. O que é esmola? Quando você ajuda alguém, você vai lá e tira uma foto. Né? Quando você mata a fome de alguém, vai lá e faz um vídeo e larga no YouTube. Tá ganhando dinheiro para dizer que está fazendo um bem para o próximo. Né? Tá expondo as almas. Tá expondo. Olhe bem. Não tereis galardão junto de nosso Pai que está no céu. Tá vendo? Quando, pois, deres esmola, não faças trocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, e te recompensará publicamente. Eu entendo nessa palavra aqui que aquele que é, se eu ajudar o próximo a tirar foto, o pai não está vendo. Mas se eu fazer escondido, sem que ninguém veja, só eu e o necessitado, o Senhor está lá em cima glorificando, está vendo. Então, meus irmãos, é falta de ler as Escrituras. Só que, claro, muitos vão questionar, ah, mas eu tô fazendo os vídeos, eu estou alcançando muitas almas. Estou alcançando muitas almas. Jesus Cristo alcançava muitas almas, era caminhando, era andando no deserto, na sinagoga, de um lado para o outro. Ele não precisava dessa tecnologia que tem hoje. Então, meus irmãos, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Jesus está voltando e é nas coisas mínimas que um grande povo vai ficar para trás. Um grande povo vai ficar para trás. Então, meus irmãos, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim como Ezequiel. Ezequiel foi começar o trabalho dele como? No deserto. No meio dos ossos. No vale. Se eu e você quiser ter ser bem sucedido com Deus, nós não podemos escolher, pedir para Deus aonde queremos ir. Temos que dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. E aonde o Senhor me mandar, eu vou fazer a tua obra. Nós primeiro temos que entrar no deserto. O nosso próprio Jesus entrou. Ele entrou no deserto e foi levado no deserto em espírito para ser tentado ao diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e venceu. Ali começou o ministério de Jesus. E tudo que ele operou, todas as maravilhas que o Senhor fazia e faz até hoje. Sabe por quê? Porque ele poderia pedir, escolher, ficar no trono, poderia. Mas ele resolveu escolher obedecer à vontade do Pai. Obedeça à vontade do Pai, meu irmão. Obedeça, minha irmã, à vontade do Pai. Você vai ver as maravilhas vir sobre a tua vida. Amém, povo de Deus? Abençoe e fique com essa palavra. Essa palavra abençoada, essa palavra tremenda. Essa palavra aí, né? Vamos profetizar pro nosso irmão que caiu, pro nosso irmão que desviou, se afastou. Vamos profetizar a bênção. Vamos profetizar que a casa, ô glória, ricanta labastéria. Vamos profetizar
que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vamos profetizar para a vida dele? Vamos profetizar? E aquele irmão que está caído, Deus vai levantar. E o diabo vai perder mais uma batalha. Ele já perdeu, ele vive perdendo. Mas nós temos que perseverar, nós temos que insistir, perseverar nessa palavra, meus irmãos. Não podemos dar lado para o inimigo. Não adianta pregar bonito para um lado, mas não amar o próximo. Não adianta, né, ter carrão, ter casa, ter mansão, mas não amar o próximo. Tem que ter, primeiro de tudo, amor de Deus no coração. Tem que ter a palavra, a Bíblia na mente. Tem que servir a Jesus, andar em espírito e estender a mão para aquele que necessita. Amém, povo de Deus? Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, povo de Deus.